Hoje vamos estudar a equação do segundo grau incompleta quando o c é igual a zero. A nossa equação vai seguir esse modelo aqui. Ax² mais bx igual a zero. Nosso conjunto universo, né, é os reais. Por que os reais? Porque não existe raiz quadrada de número negativo. Lembram disso? Né? No caso aqui, raiz quadrada, porque nós trabalhamos, né, com x ao quadrado. Então, nós vamos, né, nós temos o x ao quadrado e nós temos o x. Nós temos o a e nós temos o b. O que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar com o chamado fator comum. O que é uma coisa comum? Uma coisa comum é uma coisa que a maioria das pessoas tem, não é mesmo? A mesma coisa vai ser aqui. Eu vou desmembrar, vamos dizer assim, essa equação. O que é o x ao quadrado? É x vezes x, menos, né, o menos dali, 5x igual a zero. Agora, vamos ver o que tem em comum aqui. O que tem em comum desse lado com esse lado aqui? O x, muito bem, né? Um x. Então, eu vou pegar esse x e vou colocar ele em evidência, o fator em evidência. O que é colocar em evidência? É colocar ele em destaque. Então, eu vou colocar o x aqui em evidência. E depois de colocá-lo ali, eu vou abrir um parênteses. E, ó, esse x está aqui, vamos dizer, está em evidência. O que sobrou? Sobrou esse. Menos esse x está aqui. O que sobrou? Sobrou esse 5. Igual a zero. Aqui é uma multiplicação, né? E qual é o resultado dessa multiplicação? O resultado dessa multiplicação é zero. Se o resultado dessa multiplicação é zero, quer dizer que esse x é zero ou x menos 5 é zero. Os dois podem ser zero. Então, eu vou igualar esse x, vou fazer esse x igual a zero, que ele pode ser zero, já é uma das raízes da minha equação, já posso colocar lá. Ou x menos 5 é igual a zero. Isso aqui não é uma equação do primeiro grau? Sim, né? Então, vou resolver como uma equação do primeiro grau. Esse 5, ele está subtraindo, passa para o outro lado somando. Vai ficar x igual a 5 positivo. Não tem mais o que fazer. Essa é a nossa segunda raiz. Só coloco aqui o resultado, é o nosso conjunto solução, certo? Procurei ensinar da maneira mais simples possível, tá? Aqui, primeira coisa, ó, não está seguindo o nosso modelo que tem que ser igual a zero. Sempre tem que igualar a zero, então eu tenho que passar esse 10x para cá, né? Seguindo aquelas regrinhas de sinais, ó. Ele está somando desse lado, passa para o outro lado subtraindo. E ficou nada do outro lado, zero. Não precisamos fazer isso aqui de novo. Já sabemos que temos um fator comum que é x, não sabemos? Sabemos, né? Vou colocar um pouquinho mais para cá, tá? Já sabemos que temos o fator comum que é x, abriu parênteses. Aqui eu posso resolver de diversas maneiras. Vou resolver da primeira maneira que eu costumo ensinar geralmente eu costumo ensinar, tá? Entre os números aqui, ó, o a e o b, o que tem em comum? Os dois podem ser divididos por 2, não é mesmo? Pode, né? 2 dividido por 2, 1. 10 por 2, 5. Então, aqui, de 2x ao quadrado dividido por 2x, o que sobra? Sobra só 1x, não é mesmo? Ó, vou montar aqui em cima. Aqui corta, dá 1.
Aqui, lembra que diminui o expoente, sobra só o x. Menos, né, o sinalzinho dali, 10 dividido por 2, 5, e o x já tá aqui, não preciso colocar de novo. Agora, eu vou igualar esse 2x igual a 0, né? Eu já sei que o resultado vai ser 0, mas a gente vai fazer porque, né, a primeira vez a gente sempre faz. Então, esse 2 que está multiplicando passa dividindo. Quanto que é 0 dividido por 2? É 0. Então, já temos uma raiz da nossa equação. Ou, né, qual é o resultado que pode ser? X menos 5, de novo, x menos 5, né, coincidência aqui, né, o x menos 5 igual a 0. Passo o 5 para cá, ele está subtraindo, vai passar somando. Então, vai ficar 5 positivo e é a nossa outra raiz. Né? Deu igual os resultados, apenas coincidência. Mas, se você achou difícil, não vai lembrar, meu Deus do céu, como eu vou fazer entre os números, se eu vou achar um fator comum entre eles, não tem problema. Você pode fazer sempre só o x. Ó, vou resolver a equação B, vou copiar aqui, vou transcrever a mesma equação aqui, só que eu vou copiar já com o 10x no lugarzinho certo, tá? Ó, eu vou colocar apenas o x em evidência. Apenas o x em evidência, tá? Apenas um x. Se eu coloquei só um x em evidência, o que que sobrou aqui? Sobrou 2 e sobrou o x, não é mesmo? Menos, se eu coloquei só o x aqui, já tá aqui o x, o que que sobrou? Sobrou 10. Igual a 0. X igual a 0. Ou 2x menos 10 igual a 0. Passo esse 10 para cá, ele está subtraindo, passa somando. Então, vai ficar 2x igual a 10. O x está dividindo, perdão. O x está multiplicando, vai passar dividindo. 10 dividido por 2, então o x é igual a 5. Então, o nosso conjunto solução é 0 e 5, a mesma coisa. Então, não faz mal, aqui eu mostrei, né, uma maneira de fazer, mas você pode sempre fazer apenas com o x em evidência, tá? Claro, o x nunca pode deixar de ser colocado em evidência. A parte numérica do coeficiente pode deixar para lá, mas o x não, né? Claro. Vamos ver aqui o que que o rapazinho está falando aqui, ó. Observe que neste caso, uma das raízes é sempre 0, né? Ó, aqui, ó. Né? Uma vai ser sempre 0, né? Lembra que no primeiro caso, quando o b é igual a 0, as raízes eram números opostos, né? 5 menos 5, 6 menos 6. Aqui, uma das raízes vai ser sempre 0. Então, vamos fazer alguns exemplos, né? Vamos praticar um pouco. Aqui, vou colocar o x em evidência. Se eu coloquei um x aqui, sobrou um aqui, né? Menos, já tenho o x aqui, sobra o 7. X igual a 0, ou, né, tudo que tem no parênteses ali, x menos 7 igual a 0. Esse 7 está subtraindo, vai passar para o outro lado somando. Vai ficar x igual a 7 positivo. Conjunto solução 0 e 7. É fácil, né? Aqui eu vou fazer do jeitinho que você faria, ó. Vou colocar só o x em evidência. Certo? Eu poderia ter colocado 4.
porque o 8 dá para dividir por 4 e o 4 dá por 4, mas vou colocar só o x, tá? Não vamos complicar, né? Vou colocar só o x. Então, aqui, se eu coloquei um x aqui em evidência, né? O que que sobrou? Sobrou 4 e sobrou um x. Esse x já está aqui. Sobrou o quê? Sobrou o 8. X igual a 0 ou 4x menos 8 igual a 0. Esse 8 que está subtraindo vai passar para o outro lado somando. 4x é igual a 8 positivo. Agora, o que eu vou fazer? Esse 4 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Vai ser 8 dividido para 4. 8 dividido para 4 é 2. Então, o nosso x vai ser igual a 2. Nossa solução, né? Sempre vai ter o 0, 0 e 2. Letra C. Na letra C, temos mesmo só o x em comum, né? Porque entre o 3 e o 5, os dois são primos, não tem nada em comum. Então, coloquei o x em evidência. Se eu coloquei um x aqui, sobrou um x aqui e sobra o 3, né? Entenderam? Estão entendendo o que eu estou fazendo, né? Porque ali eu tenho 3x vezes x, ó, não é mesmo? Um x está aqui, um deles está aqui, ó. O que que sobrou? Sobrou esses dois aqui, tá aqui. Mais esse x está aqui, sobra o 5. Igual a 0. Então, eu vou fazer x igual a 0 ou 3x mais 5 igual a 0. Esse 5 ele está somando, vai passar subtraindo. Então, vai ficar 3x igual a menos 5. X é igual. Esse 3 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. A divisão não é exata, a gente não divide, deixa na forma de fração. Nossa solução vai ser 0 e menos 5 terços. Letra D, também poderíamos, né, além do x, poderíamos colocar outro fator em evidência, né, o 3, porque 3 é para dividir por 3, né, e 12 dá para dividir por 3. Mas vamos colocar o x, não vamos complicar muito, né, aula à distância, aquela coisa toda, então, vamos colocar só o x. Se eu coloquei o x aqui, né, sobra um x e sobra o 3, 3x. Aqui vai sobrar 12, porque o x já está aqui, né? Então, vou fazer esse x igual a 0, que já é uma das minhas raízes, ou o que tem no parênteses igual a 0, 3x menos 12 igual a 0. Uma equação do primeiro grau, passo 12 para cá, ele está subtraindo, vai passar somando, né? Somando. O x que está multiplicando vai passar dividindo o 12. O x que está multiplicando, o 3 que está multiplicando vai passar dividindo o 12. 12 dividido para 3 é 4. Então, a nossa solução é 0 e 4. Letra E, fator comum, apenas o x. Então, se eu já coloquei um x aqui, o que que sobrou? Sobrou 5 e sobrou x. Ah, agora aqui vem uma coisa diferente, olha só. Estão vendo aqui que o x já está aqui? Não posso deixar sem nada. Como se fosse dividir, ó. X dividido por x, 1. Porque isso aqui é uma multiplicação. Se eu for fazer a distributiva, ó, a multiplicação, eu tenho que ter o mesmo resultado aqui, ó.
Até esqueci de dizer isso. Se você ficar em dúvida se fez certo, é só você fazer isso, ó. X vezes 5x vai dar 5x ao quadrado, porque lembra que multiplicação potência de mesma base é só somar os expoentes, 1 mais 1, 2. E x vezes 1 vai ser x, tá? Então, tá aqui, igual a 0. Porque, na realidade, aqui tem o coeficiente, né? O 1. Se eu coloquei o x aqui, também posso pensar assim, ó. Se eu coloquei o x aqui, o que sobrou? O coeficiente dele, o 1. Tranquilo. Vou igualar x igual a 0 ou 5x mais 1 igual a 0. Vai ser 5x igual a esse 5. Esse mais 1 ele está somando, vai passar subtraindo. Então, vai ser menos 1. X é igual, o 5 que está multiplicando, ele vai passar dividindo, menos 1/5. Solução, 0 e menos 1/5. Aqui, fator comum x. Aqui eu já deixei, já tem um x aqui, sobra 1, né? Aqui tem o coeficiente aqui do x, vai sobrar só ele. Então, vai ficar x igual a 0, né? Esse x aqui igual a 0, ou x mais 1 igual a 0. Esse mais 1 passa para o outro lado, diminuindo, vai ficar x igual a menos 1. Conjunto solução, 0 e menos 1. Letra G. Na letra G, fator comum é apenas o x, né? Então, coloca ele aqui. O que sobrou? Vai sobrar o 7 e vai sobrar 1x dali. Menos, e aqui tem o coeficiente, né? Vai sobrar o coeficiente. Igual a 0. Então, ou esse x é igual a 0, ou tudo que tem aqui no parênteses é igual a 0. 7x menos 1 é igual a 0. 7x é igual, esse menos 1 passa para o outro lado, ele está subtraindo, vai passar somando, então vai ficar 1 positivo. X é igual a 1 dividido por 7, 1/7. Então, a nossa solução é igual a 0 e 1/7. Daí, eu coloquei aqui terceiro caso, eu tinha dito 2, né? Mas vamos ver esse terceiro, que até a gente sabe qual é o resultado, né? O resultado é 0, mas vamos fazer, vamos ver, tá? Então, aqui, o que eu tenho que fazer aqui? Passar o 4 dividindo, né? 0 dividido para 4 é 0. Aí, eu tenho que fazer o que agora? Passar a potência, né? Aqui, o ao quadrado, na forma de raiz quadrada. Mais, menos, raiz quadrada de 0. Sabemos que o 0, ele não tem positivo e negativo, então, vai ser x igual a 0. O que quer dizer? Que a nossa equação vai ter duas raízes reais iguais a 0. Mas a gente coloca o resultado assim, 0, tá? Geralmente eu explico diferente essa parte da equação, né? Onde o C é igual a 0. Tentei explicar de uma maneira mais fácil, espero que tenham compreendido. Se não entenderam, por favor, deixem recado para a professora, o WhatsApp, ou pode deixar no próprio comentário do YouTube, não tem problema nenhum, tá? Que a professora responde prontamente, certo? Vou deixar a atividade lá na plataforma ON,
e no WhatsApp. E vou deixar o link, né? O card aqui em cima, que é o i, e o link lá embaixo da aula sobre a equação incompleta, onde o b é igual a 0, tá? Então, tchau, até a próxima.